Qual foi o texto que nós pedimos para ler? 4:12. De uma condenação há para os... Não é isso E não. outra salvação, porque também debaixo do céu tem um outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ah, agora você leu direito. Você está lendo uma coisa e falando outra? Verdade. Nenhuma condenação há para os... Nenhum outro Não, há salvação. nenhum outro há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, né? Porque também debaixo do céu nem outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é a tradução dessa Bíblia do senhor aí? A minha é atualizada. Atualizada? Por quê? Eu não cheguei, eu falei, eu não consigo, porque a minha... Não. Acompanha não. Olha, Tá diferente. Veja bem, eu, particularmente, cada um tem um gosto. Tem duas versões que eu gosto muito, é a corrigida fiel e a atualizada. Eu não gosto da NVI nem da linguagem de hoje. Porque tem versículos, vocês acham bonito, que tem uma aparente lindeza, mas quem conhece Bíblia, ela muda sentido de versículos. Entendi. Eu vou só te dar um. Provérbios 23:7 na NVI e na linguagem de hoje muda completamente o sentido do que está na Bíblia. Você não pode nem firmar para dar um estudo. Particularmente falando, pastor, tá? Minha visão. Não sei que os irmãos aí entendem isso, mas eu achava que a Bíblia em si, que é usada no púlpito pelo pastor e pelos pregadores, tinha que ser uma versão só para toda a igreja ter. Agora, se a pessoa quer estudar a Bíblia, pega a versão que ele gosta. Agora, para acompanhar na igreja, é complicado. Fiel, porque o essa pastor é lá, você vai fiel. pegar a sua Bíblia e não consegue. Aí a pessoa fica perdida. Aí você vai entrar num campo que Deus não entra. Tá? Deus dá liberdade a todos. Não sou eu que vou começar a exigir. A igreja antigamente, ela colocava mordaças nas pessoas. E isso não é bom. Deus nos quer que sirvamos a Ele de uma maneira voluntária e consciente, não por ferrão. Sim, pastor, por isso que eu estou falando, mas isso é uma forma de Inclusive, melhorar. a pessoa fica com medo de ler algumas outras, versões, achando que está pecando, achando que vai aprender alguma coisa errada. Eu apenas digo, eu uso a atualizada e a corrigida. Eu tenho a NVI, tenho a contemporânea que também é boa, tenho a linguagem de hoje, tenho a Bíblia Viva e a Bíblia Mensagem. Então mensagem nem é interpretação do texto, é uma... Exato, paráfrase. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. É qual que você lê? A Almeida atualizada? Atualizada. Tá? Mas eu tenho a mensagem, tem hora que para estudo a mensagem clareia mais, mas tem hora que muda completamente o sentido. E aí você não pode se firmar no texto, na originalidade. Voltando ao nosso tema de hoje, nós estamos falando hoje sobre salvação. Tem muitas pessoas que questionam por que salvação? Por que? Agora eu pergunto a vocês, por que salvação? Veja bem, quando você vai lá fora e diz para uma pessoa não crente, olha, você precisa de ser salvo. Qual é a ideia que a pessoa tem disso? Nenhum. Ser salvo de quê? Não tem perigo, tem alguma coisa. Salvação para A mim. primeira resposta que ele dá é eu não estou perdido. Tá? Então, quando esse termo familiar para nós sobre salvação, e Pedro está dizendo que não há lugar nenhum a não ser em Jesus, as pessoas devem começar a trazer a origem das coisas. Qual é a razão do homem necessitar de salvação?
foi a queda. O homem, a origem dele é em Deus. O homem foi criado diretamente pelo Senhor. A estrutura dele é terrena, mas tem uma essência divina, e ele foi feito para conviver em harmonia com Deus. A Bíblia diz que diariamente o Senhor vinha se relacionar com o homem. E Deus, como sempre, nada a ele dá de graça, ele exigiu uma obediência incondicional do homem. Você não pode tocar naquela árvore, porque no dia que você tocar, você vai morrer. O homem foi feito para viver eternamente, para cumprir os propósitos de Deus em adoração. E o homem vivia neste ambiente. A glória de Deus era a cobertura dele. O Salmo 8, verso 5 diz: fizeste um pouco menor do que os anjos, e de honra e glória o coroaste. Então a cobertura, quando Deus fala no final do capítulo 2, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. É que eles tinham a cobertura da glória de Deus. Essa era a vestimenta dele. Mas no momento que eles transgridem a lei de Deus, o que ocorre com o homem? Ele vai, se auto-justifica e pega folhas e faz uma vestimenta de folhas. E vem uma coisa no homem, o medo. Deus pergunta: onde está? Eu estava com medo e me escondi. Então começa a entrar um sentimento apavorante no homem, que ele conversava com Deus numa boa e não tinha esse tipo de sentimento. Não tinha vergonha porque a glória o revestia. Aí você vê a autojustificação. Eu vou me aparentar vestido perante o Senhor. E não é essa a justificação. E ali começa a decadência. Deus expulsa o homem do jardim e o coloca fora. Como ele era o primeiro casal, todos nós nascemos com esse estigma do pecado. A herança de Adão, do pecado dele, atinge todos nós. Capítulo 5 de Gênesis fala assim: com 130 anos gerou Adão Sete, a sua imagem. Já não é mais a imagem de Deus, é a imagem dele, homem deformado pelo pecado. É ou não é? Sim. Hein? Capítulo 5:3. Tá? Tinha 130 anos quando ele gera Sete, a imagem dele. Então todos nós viemos. Quando Paulo chega em Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a necessidade da salvação. O homem precisa tomar consciência do seu estado espiritual. E aí você vê no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, quando Deus faz a promessa: da semente da mulher levantarei um que pisará a cabeça da serpente. Então ali Deus já começa a mostrar o projeto ao homem da redenção. E ao longo do Velho Testamento, nós vemos este tipo nos sacrifícios de animais. Sempre que o homem errava, para ele ser aceito por Deus, ele tinha que imolar um animal sem mancha e derramar o sangue sobre o altar. Deus estava sempre apontando para alguma coisa que aconteceria na frente. Então esse tipo de coisa acontece durante a trajetória do povo de Israel
da saída do Egito, lá já começa com esse tipo de sangue, até Jesus. Quando Jesus se manifesta ao público, a Bíblia diz, no capítulo 1 de João, que ele vai ao deserto, às margens do Jordão, e João está pregando. E lá João o avista. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A linguagem é familiar. O povo sabia o que era isso. Mas o povo tinha uma noção daquela que o salmista também tinha. No Salmo 32, Davi diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados e a quem Deus cobre os pecados. Só que quando João apresenta Jesus, ele fala o Cordeiro que não cobre o pecado, que tira o pecado. Então, mostra algo necessário a cada um de nós. Foi por esta razão que Jesus desce dos céus à terra, para salvar o homem. E o homem precisa entender isto, porque a salvação é um projeto de Deus, é um projeto divino de Deus, mas há a parte humana para corresponder. Qual é? Pastor, quando o pastor falou sobre Adão procura se justificar, né? Essa justificativa humana, ela é falha, né? O senhor acentuou bem. E se não houvesse um justificador, Jesus Cristo, puro, Cordeiro sem mácula, sem mancha, etc., não poderíamos ser justificados. Porque tudo apontava para o Senhor, mas se ele lá tivesse pecado lá, tivesse caído nas mãos de Satanás lá, etc., teria sido tudo em vão. Nós não teríamos justificação. Veja que coisa tremenda é o plano de Deus para conosco, né? Como Deus nos ama. Agora, como Jesus, é aí que você tem que pensar profundo, era um homem como nós. De vez em quando, você sabe o que é certo, mas vai te custar muito, você abandona. O peso dos nossos pecados sobre Jesus é uma coisa terrível. Quando ele vai no Getsemane na agonia, ele quer deixar ele cair fora do projeto. E se ele cai, a raça estava perdida. Não haveria escape de salvação a ninguém. E ele veio com essa estrutura. Ninguém pense que Jesus fez tudo porque era Deus. Jesus mostra na fraqueza do homem o poder da decisão. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Pai. Então ele veio determinado. Nesse texto Deus fala com ele, que Deus fortalecia ele, né? Quando ele pediu: afasta de mim esse cálice, né? Mas não faça a minha vontade, mas a tua. Ele veio para fazer a vontade de Deus. A questão da decisão, da questão de vontade mesmo, né? Estava assistindo ontem um vídeo e no vídeo saía assim, mais ou menos nesses termos: do sonho à realização é uma questão de decisão. Decisão. Então, o grande problema que a gente vê nossa é esta fraqueza que o pecado impõe sobre a nossa vida. Tá? Nós temos que entender que o sacrifício de Jesus é um sacrifício tamanho que você, se decidir, ele vai te conduzir à vitória. Mas pela nossa falibilidade, a gente toda hora posterga, empurra com a barriga, as coisas que deve levar a sério não leva, e por aí nós vamos. E é difícil, irmãos. Tudo isso consequência do desastre lá do Éden. A gente tem que começar a entender isso para viver uma vida de vitória. Tem muito crente
fracassando na caminhada, porque não sabe o valor do sacrifício de Jesus. Veio restaurar todas as coisas que havia sendo estrangulada. Então eu preciso entender o que é salvação para mim. Salvação não é só me garantir o céu. Salvação é me conduzir uma vida de vitória aqui, como Jesus teve. Ele veio nos redimir disso. Então, quando nós entendemos a vinda de Jesus para cumprir o ritual mosaico, para estabelecer este ritual e ele ser o próprio sacrifício, ele se tornar a nossa propiciação, Deus olhar para aquele sacrifício, não mais de animais, mas do próprio Filho, e sentir com aquilo o cumprimento da sua justiça, porque Deus não pode abrir mão da justiça dele. Ele disse que o homem morreria. O homem estava condenado para sempre a se afastar de Deus, a viver afastado de Deus. Capítulo 3 de Romanos, versículos 10 e 11, diz que Deus olha do céu à terra e não encontra ninguém justo. Leiam aí. 10 e 11. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Continua um pouquinho. Todos se extraviaram, Todos. juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Veja, a condição do homem era desastrosa. Não há ninguém que faça o bem, de todos extraviados, todos estão perdidos. Capítulo 3, 10, 11 e 12. Tá? A Bíblia está dizendo que ninguém, nessas condições, Deus olha e fala, não tem remédio, não encontro ninguém para fazer a justificação do homem. Só tem um, eu vou mandar meu filho. Pastor, aqui em João, no capítulo 1, fala, eu sempre leio, mas nunca prestei atenção nisso, ó. João Batista falando de Jesus, né? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Aí eu fico olhando, irmãos, a Novo Tempo está enfatizando muito a lei. E para quem não conhece, essa aqui é a verdade. A lei, ela foi o condutor e ela mostrou que o homem não tinha como se salvar. A lei nos conduz a Jesus, porque o único que pode salvar é Jesus. Tanto é que ela foi cravada no madeiro em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Tá? Não pode. Então nós temos que ter cuidado com isto. Tá? Como é um meio de comunicação, ela tem uma propagação grande. Se eu não tiver fundamentado na Bíblia e conhecer a verdade, Paulo diz em Gálatas que ela foi um aio que me leva a Cristo. Eu não tenho. Tiago, se não me engano, 1:20, 2 ou 3:20, aqui ele fala, quem tropeça em uma vírgula da lei, ele anulou toda a lei. Tá? E ninguém, o único que obedeceu a lei na sua integralidade foi Jesus. Homem nenhum consegue viver a lei. São os dois sistemas de salvação. E como o homem não consegue, Pedro está dizendo, só Jesus agora. A entrada para o céu é Jesus. Quando Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz lá, eu sou a porta. Ele está dizendo que ninguém pode ir a Deus a não ser pela porta. E ele diz, quem entra pela janela é ladrão e salteador. Então não tenho. Acho que 2:20 ou 3:20? É 2:20? 3:20 não tem não, tá bem. Tem.
Não, um que fala que quem desobedece... A fé sem as obras. Não. Quem desobedece um tio da lei, ele anula toda a lei. Bom, deixando isso para lá, vamos voltar. O que diz aí? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de toda. Tá? E ninguém obedece. Então a dificuldade é essa. Agora, por quê? Porque no regime da lei você tem que fazer. No regime da graça você tem que crer. E João diz: filhinhos, se pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai. Vai a ele, peça perdão, que é restaurado. Na lei não. Na lei você já estava no sal, não tem jeito. Então as pessoas precisam entender a posição. Mas depois que a pessoa coloca uma coisa dessa na cabeça, é muito só o Espírito para esclarecer mesmo, porque às vezes você fala do jeito que nós aprendemos, mas o outro também já aprendeu daquele jeito, daquele jeito. Por isso que o crente ele precisa ter o coração aberto, não ser aos que os outros dizem. Nós falamos aqui dos crentes bereanos. O fundamento da igreja é a Bíblia. Não adianta eu transmitir uma coisa se a Bíblia está falando outra. Eu tenho que ir nela e confirmar. Tá? A palavra de ninguém, a única verdade que vai permanecer. Jesus disse: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, a minha palavra passa. Eu posso confundir, ou eu posso de propósito estar ensinando algo errado, como muita gente para formar adeptos, eles ensinam, mas o crente tem, Deus colocou isso na mão nossa, para você verificar. Por isso que é importante ler. Vocês estão lendo a Bíblia? As pessoas que estão no discipulado têm que ler no mínimo 3 capítulos por dia. Se vocês passam nesse zap horas e horas, gaste meia hora com a palavra de Deus, que você será rico. Eu não entendo realmente crente a parte da Bíblia. Eu não creio. Pegar a Bíblia só para vir na escola ou no culto, vocês vai me desculpar. É a nossa verdade aqui, né? Hein? É a nossa verdade. Precisa verdade. Nós gostaríamos de implantar que cada crente tivesse o seu TSD. Tempo sozinho com Deus. Estabelecesse isso como regra. Para não ser crente bebê. Sempre com leitinho. Isso aqui dá-nos musculaturas espirituais. Viver a palavra. Determinado tipo que está escrito na Bíblia não é bem assim. Eu não creio isso. A Bíblia é uma inspiração plenária. E você tem que entender. O princípio da interpretação da Bíblia, você não vai criar. Eu vejo muito caçar chifre na cabeça de cavalo naquilo que está claro. Tem crente que procura chifre na cabeça de cavalo aonde está claro na Bíblia. O que quer dizer? Quer inventar, hein? Não quer aceitar. Não quer aceitar, porque não quer aceitar. Porque às vezes você tem uma vontade, então você quer fazer que a Bíblia concorde com aquela vontade que você tem. Então você tem que pegar a coisa que está ali, claro, literal, e aceitar. Quando você tem alguma coisa que tem simbolismo, principalmente escatológico, aí você precisa. Mas a grande maioria da Bíblia, ela está dizendo o que ela quer dizer, o que vai dizer mesmo. Então, esse é uma maneira de a gente interpretar a Bíblia. E senão você vai só cancelando. Está escrito aqui o inferno, não tem, então arranca essa página. Você vai ver o que você vai assobar para você. Hércules aqui na igreja, o que eu tenho visto que se ele pudesse
abrir a cabeça dos irmãos, assim, abrir, cortar e meter a Bíblia, ele colocava. E Bíblia e oração. E fala muito de oração. Essa semana eu falei com ele, amor, eu preciso orar mais. Por quê? Porque sempre tive um tempo de oração, lia a Bíblia, menos, mas orar mais. E ultimamente eu tenho vivido uma vida muito... Só levantar cedo. Muito corrida. E você pode ter certeza. Calma aí. Você levanta cedo, mas não aguenta. Segue em frente, rápido. Tá vendo como vocês falam e ele não deixa eu falar? Ele tá. Você pode ter certeza, irmãos, que quando você ora, as coisas caminham de outra maneira. A luta que você está passando é diferente, parece pequena, mas quando você deixa o seu dia ter aquele tempo com Deus, você fica irritado, você não fala, eu não vou dar conta dessa luta, sabe? É desse jeito. Eu sou igual a Hércules, bem dizendo assim na igreja, eu fui para a igreja com 10, 12 anos. E a experiência que eu tenho é essa. Ou você ora e lê a Bíblia, Na semana que vem, ou você não caminha. nós já vamos falar sobre oração. Aqui, Tiago, hein? Aqui, Tiago 5:17, não, acho que 15:16, né? Aquele que Elias era Elias era semelhante a nós. Orou por Elias. 5:17. 5:16-17. Então já está aí o texto, já que ela falou, está aí o texto para estudar. É para vocês estudarem, irmãos. Não é para vocês só abrir a Bíblia aqui. Eu estou dando a oportunidade de vocês estudarem. Qual é o valor disso? Como que um homem semelhante a nós, ele ora e Deus ouve a oração e por 3 anos e 6 meses não chove. Tá? Então, ora também, que Deus vai fazer. Pastor, voltando um pouquinho nessa fita aí, em Apocalipse 22, 18 e 19, está escrito assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Então é aquilo que o senhor falou, as pessoas mudam ou acrescentam ou tiram alguma coisa do que está escrito nas Sagradas Escrituras para levar vantagem. Embora, tá? Eu vou colocar a minha posição. Esse texto aí, ele não está falando da Bíblia toda. Ele está falando da profecia que João recebeu, o Apocalipse. Aquele do tio, de mudança de uma vírgula do tio. Esse é da Bíblia toda, né? Hein? Aquele da mudança, aquele que mudava um tio, uma vírgula. Então, essa é a opinião pessoal. Eu estou logo eu concordo com o senhor plenamente. Então, como está numa sala, como todo mundo pode ter uma ideia, a minha ideia, quando João fala isso, está falando algo que ele recebeu de Deus, a profecia. Tá? O capítulo 1 ao 22 de Apocalipse, ele está dizendo sobre isso. Não é plenária. Agora, quando vai lá para 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia é inspirada. Então, tudo que está acontecendo, vai acontecer, está na Bíblia, vai acontecer. Porque ela é inspirada por Deus. Veja, irmãos, no plano da salvação, o que Deus fez em Cristo Jesus. Leia 2 Coríntios 5, 18 e 19. Depois nós vamos entrar em alguns aspectos da salvação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja, eu sempre digo que eu leio a Bíblia com uma visão. Quando Deus expulsa Adão do Éden, o Éden é mais ou menos isto aqui. Tá? Eu quero que todo mundo veja. É mais ou menos isso aqui. Deus pega o homem e tira desse plano e joga no abismo, no buracão. E o homem fica lá, sem poder sair. Esse texto está falando da providência de Deus, que isto provém de Deus, que Ele faz em Cristo Jesus um meio do homem sair lá do abismo e reconectar com Ele. Tá? Por isso que fala, nos colocou a palavra da reconciliação. Ele tirou o homem por causa do pecado e jogou no abismo. Como homem por si só, nós lemos lá em Romanos 3, 10 e 11. Todos se extraviaram, não havia ninguém. Ele manda, leia Romanos 5 e 12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá? Então, essa condenação, ela é universal. Todos estão jogados no abismo. Só tem um escape. Só Jesus. Tá? Aí, ele faz a escadinha para você subir e faz a ponte. Você sai agora de cá, atravessa e chega lá. Sai do lamaçal e entra com Deus. Você restabelece a comunhão com Deus. Você restabelece a harmonia com Deus. Por isso, irmãos, que muitas pessoas não têm um verdadeiro sentido da salvação em Cristo. Não, ele não veio buscar, não. Ele vem para a aula agora, meio atrasado, mas está vindo para a aula. Eu só vim pegar o relatório para entregar lá, pastor. Ah, não, você não vem, não? Jesus me ensinou a ser humilde. É mesmo? Aí ele falou assim, quando der na tua direita, da esquerda. Vem cá, você não vem para a aula, não? Sim, querido, agora eu vim pegar o relatório. Não, mas veja bem. Então, esse abismo, Deus dá uma solução para ele. E eu preciso, irmãos, é aí que eu gostaria. O que é isto para você? O que é salvação? Como nós vivemos, a gente não pensa na Bíblia, a gente não tem um pensar profundo na palavra, nas coisas que Deus fez ao nosso favor, e nós vivemos um meio evangelho, e isso está trazendo doenças no meio, porque o pecado, o que o pecado fez? Ele fez uma decadência moral, uma decadência física e uma decadência espiritual de cada um. O pecado fez isto. Agora, em Jesus, você pode recuperar tudo isso. É aí que eu gostaria de aproveitar o sentido, a realidade da salvação. Deus não quer só, você está com um caderninho prontinho, você vai subir. É viver uma vida diferente aqui. Estão entendendo? Uma decadência física, uma decadência moral, uma decadência psicológica, emocional e uma decadência espiritual. Jesus veio restaurar tudo. Quando nós falamos em salvação em Cristo Jesus, com esta ponte que Ele fez, você tem direito ao acesso ao Senhor e conversar com Ele tete a tete. Quem faz isso é o Calvário. Agora fica os crentes mendigando, irmãos. Eu falei na quinta-feira, os lugares de terapia tem mais crente do que tudo. Por quê? Se Jesus fez uma obra completa. Tem alguma coisa errada. Tem muitos doentes. Tá?
Salvação é salvação, irmãos. Pense nisto. Salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus é salvação completa. Acho que tudo isso é falta, pastor, de amor. O irmão está crescendo, o outro já vem, fica com inveja, já quer, quer pisar em cima do outro. Para mim, é aquilo que Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Veio essa reconciliação, o que o pecado fez, o abismo que criou em Jesus, você tem recuperação. Jesus pavimentou a estrada para você voltar ao Senhor. Não tem mais barreiras. Quando Jesus brada na cruz: Pai, está consumado a obra. Foi uma restauração da nossa vida. E eu preciso, aí é conhecimento. Nós vamos falar dos 3 grandes aspectos da salvação, que são justificação, regeneração e santificação. E a glorificação para completar. É a glorificação. Se ele suportou tudo isso por mim, por amor, que eu vou deixar de falar com esse amor, né? De falar com esse Pai? Eu tenho que falar isso só pela oração, não tem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. 6:23 de Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Então, você tem isto sobre você. Quando uma criança nasce, ele já está condenado. Embora o estado de inocência dele, que varia muito, até a hora de tomar consciência, aí ele já era. Então todos nós carregamos esta condenação prévia. Nós estamos condenados. Se qualquer que morre sem Jesus, não tem meio, tá na degola, tá morto espiritualmente. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então todos nós estávamos com esta condenação pairando sobre a nossa cabeça. Eu acho, pastor, sobre essa questão que o senhor falou dos crentes que estão sofrendo esses dramas psicológicos, eu acredito que em função deles não lerem a palavra. Não eu conhecem. acredito, porque assim, o percurso que eu faço até aqui, que a gente vê muito assim nas igrejas ali na região onde a gente mora, são placas assim: venha pra cá que você vai vencer, você vai acabar os seus problemas. Todas as placas lá das igrejas vêm com esse slogan assim: nunca mais você vai sofrer. Venha pra cá que nunca mais você vai sofrer. Passou, tá na Gazeta de hoje. 49 igrejas na Serafim Derense. Em 10 quilômetros. Hein? Em 10 quilômetros. Em 10 quilômetros. Tá uma reportagem na Gazeta: 49 igrejas. Tá? Uma de frente para a outra, uma ao lado da outra. Em um percurso de 10 quilômetros. Você passou ali, é a mesma coisa você passar em Santa Rita. Tá? Santa Rita também tem um monte naquela avenida principal. Tem um professor de teologia que ele falou que tem tanta igreja numa rua só, rua Eucalipto, que é uma em cima da outra, uma em cima, que eles têm que combinar, porque senão aí chega 5 pessoas cada lugar, né? É assim, Eu acho que quando eles falam isso para as pessoas que não ensinam lei, quando elas se deparam com uma situação de dificuldade, elas não têm força. Agora, veja bem, porque em certo sentido as igrejas que trabalham com costumes, eles não têm fundamento na Bíblia, têm fundamento no homem. E é mais fácil você agregar pessoas. Porque o ser humano não gosta de pensar. É mais fácil cumprir cumprir regra. Né? Você não pode. Então eles acham que isto é o caminho para o céu. E não é. Dá mais trabalho ler a Livre e orar do que acompanhar o que
Veja, viver o Evangelho dá mais trabalho Dá trabalho. do que você cumprir regra. Dá trabalho. Muito. A base, o fundamento do Evangelho é o amor, tolerância. E isso não é fácil. Quando Deus fala, ó, o cara que te punhalou pelas costas, ame e ore por ele. Quem quer fazer isso? Tá entendendo? Porque Pelas nossas forças nós não demos conta, não. Nossa natureza não é Mas assim. pela graça do Senhor a gente ora e pede a a Ele, palavra né? de Deus, igual a igreja que prega a palavra que tem como base a nossa, a palavra ela confronta o ser humano. Eu fico vendo isso aí. E quando eu vou falar com alguém, um companheiro meu, ele não quer, ele vê o que é certo, mas não quer viver o que é o certo. Porque a palavra confronta ele. Porque não pode, você falou, não pode. Aqui está dizendo que não pode, mas ele quer viver. Quer viver. Porque ele não quer. O desejo da carne é maior do que o... Mas Veja. muitas das vezes, Veja bem, nós falamos da condenação que paira sobre cada um. A justificação em Cristo Jesus é o cancelamento desta condenação. Capítulo 5, verso 1 de Romanos. Você não sabe de cor, não? Sendo por justificado pela fé, paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu creio no sacrifício, eu sou liberto da condenação. E é esta condenação que aflige as pessoas sem Deus. Não tem paz, não tem alegria, porque sobre ele a acusação é constante. Quando eu entendo a salvação e tenho a justificação, eu me harmonizo com Deus. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu sou liberto da condenação, da acusação que paira sobre a consciência. Pior coisa que tem é pessoas com consciência acusatória. Então, no momento que eu aceito Jesus, isso é tirado. Eu tenho liberdade de chegar diante de Deus, porque o preço foi estabelecido. Justificação é como um julgamento. É um juiz, tem um advogado de defesa, que é Jesus, e o réu, o acusatório. Quando Jesus apresenta, Pai, eu morri por este, Deus tira a condenação. Eu sou aceito por causa de Cristo. Aí eu harmonizo. e aí a dificuldade de muitos entenderem que a regeneração é arrependimento e fé, e essa fé leva exatamente à justificação. E aí a pessoa não entende, mas só isso. Né? Mas não é isso que é, só vai aproximar o homem de Deus. Né? Isso aí. Vai buscar aí agora. Por isso que a justificação é sendo justificado pela fé. Essa simplicidade causa estranheza. Porque o homem gosta de complicar um pouco. Tá? Eu tinha um colega, ele agora está até fora, ele era até um empresário, e um dia ele passou no vestibular lá em Colatina. Ele tinha feito uma promessa de pegar uma cruz e sair pela Lindenberg até o convento. Falei, rapaz, para que esse sacrifício? Não, mas eu fiz promessa, eu tenho que pagar. E como ele era um cara conhecido, ele era, naquele tempo, ele era presidente do Rio Branco, que era o maior time capixaba que tinha aqui. Todo mundo querendo dar carona para ele ao longo da... Não, eu estou cumprindo promessa. Ele encontrava com todo mundo, falei, rapaz, Jesus já fez. Já pagou. Por quê? Porque é mais fácil, mais racional o cara comprar uma salvação do que crer. Aquilo que está em Atos 16, do carcereiro, o que devo fazer para ser salvo? O desespero abateu na vida dele e Paulo falou, crê. Tá? Mas, em certo sentido, é difícil.
Tá? Viver a vida de fé. O cristianismo é vida de fé. Tá? Você tem que tirar a lógica. E eu vejo isso em Paulo. Paulo era um cara muito lógico. Talvez seja por isso que a salvação que Deus deu a ele foi de uma maneira incomum. Porque a salvação comum é através da loucura da pregação. Tá? Um cara com a cara esfregada no chão lá é diferente, né? Por quê? Porque era um cara conhecedor profundo, muito lógico. A lei dizia, maldito, está no capítulo 19 de Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja bem, como que o Messias, o Filho de Deus, pode ser um cara condenado? Logicamente não dava. Quando Estevão faz aquele discurso bonito, impactante, ele estava lá ouvindo, mas não foi salvo. Ficou mais irado ainda. Pega a carta e falou, agora que eu acabo com esse o pessoal do caminho, com essa seita. E sai, tá? Aí Deus esfrega a cara dele no chão, ele fica cego, ele pergunta, quem é você? Eu sou Jesus. Aí o negócio cai. Ele ouve a voz, tá? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele cai em si, que ele estava perseguindo o Filho de Deus, aquele que foi condenado. E aí, pelo conhecimento que ele tinha, Deus usa aquilo para nos trazer a grande revelação da palavra. Isso que nós estamos falando de Romanos, tudo quem fez foi ele. Porque se você for pensar racionalmente, um Deus morrer numa cruz é Isso meio loucura. É loucura. E a lei falava assim, quem for por madeira é condenado. Não, e mesmo que não falasse, né? Maldito. Um Deus que morre, É como maldito. é que isso, um Deus Tá? que morre? Então, racionalmente, é difícil para um cara que conhece. E eles ficaram a vida toda esperando um grande poderoso, né? Uma pessoa que viesse... Bolsonaro. Louco. Não, na verdade eles queriam um general de guerra que botasse Roma para correr, né? Que nascesse em palácio, que enfrentasse o império e que desse liberdade a eles que estavam sob o jugo de um império. Quando vê um camarada que nasce num curral, em Belém, vai morar em Nazaré, quando quando Natanael fala, tem alguma coisa em Nazaré, ele era um cara, e o que Jesus diz para ele? Um homem que não tem engano, porque ele está falando uma coisa lógica. Pode vir alguma coisa boa daquele lugarzinho? Não pode. Não, mas é o Messias. Como? Em banana. Então, logicamente, essas lógicas, Deus quebra tudo. Tá? E aí, quando ele faz nele o projeto de redenção, leia Efésios 1:7 aí. O que é redenção? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua glória. O que é redenção? Vocês estão aqui, não vai me envergonhar não, hein? Trocando em miúdo. Redenção é redimir, né? Tirar, ele tomar o pecado no nosso lugar. Assim, Redenção é resgate, redenção é compra. Adquirir. Compra. O sangue de Cristo, por isso que ele diz, lá em 1 Coríntios 6:20, fostes comprado por um bom preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Você também fala, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, a redenção através do sangue é o pagamento. Pedro diz isso 1:18, 1 Pedro 1:18, não foste comprados, como que é?
pelo ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Tá? Então ele mostra o valor do sangue. O resgate de uma alma, dinheiro todo do mundo não paga. Não paga. E nós temos isto de graça. Olha, o cristão precisa aprofundar o conhecimento de Deus nas doutrinas fundamentais. Eu sou salvo. O que é isto para mim? Isso. O que é salvação, senhor? A salvação é o maior milagre e o maior presente que o homem tem. E o homem precisa valorizar isso. Custou a vida do Deus eterno. Amém. Agora, o que é salvação para o cristão hoje? Eu vejo o seguinte: o cristão não pensa muito profundamente nessas coisas básicas de Deus. As coisas do alto. Se você der valor à salvação e souber ela no coração, você nunca olha para trás. Não seria aquela passagem de Ezequiel, quando ele é convidado a medir um povo, anda, aí vai até na telha, é um processo. Seria um processo eu ali vejo um outro o processo da salvação. Eu vejo ali, quando a gente falar sobre o Espírito Santo, eu uso aquele capítulo 47. Porque o Espírito Santo requer que você vá. Tá? A salvação, eu tenho que entender a base, os pilares dela. Veja, qual era a condenação que pairava sobre nós? Morte. E isto foi tirado por um ato de fé, eu creio. Mas o valor disto está em uma pessoa que abriu mão de glória para descer ao meu nível e pagar o preço por mim. A palavra fala que por um, Adão entrou pecado no mundo. E por outro, o segundo Adão, veio a redenção. Veja, se eu não entender o valor da salvação, muitas vezes nós queremos ver Deus ressuscitando um morto na igreja, não é? Como Jesus ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim. Para mim, o maior milagre é a salvação do mundo. Veja, o que diz Efésios 2:1? Diz, estando vós mortos. O que é salvação? Ressurreição. Tá? Agora você pensa profundamente, qual foi? Efésios 1:19 e 20 diz que Deus mostra a suprema grandeza do seu poder ao levantar Jesus, que estava morto dentre os mortos. Esse mesmo poder que Deus exerceu, ele pegou toda a força que havia no céu e levanta Jesus sobre a terra. Ele faz como salva um homem. Estou entendendo? Leia aí. Que vos vivificou estando vós mortos em... Não, 19 e 20 do capítulo 1. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ele tira Jesus, o inferno todo estava com uma expectativa, não vai sair e eu vou cantar a vitória. E Deus faz isso, ele mostra a sobreexcelência da força e ressuscita e põe Jesus lá à direita. É o mesmo poder a hora que ele salva um pecador que está na mesma condição, morto espiritualmente. Está morto, é uma ressurreição. Tá? Só que a gente não passa por esse coisa, porque isso é no campo espiritual, nós não damos bola. Por isso tem que conhecer a Bíblia.
O próprio Senhor Jesus ele declara que todo o poder está sobre a vida dele. Né? Todo poder é me dado no céu e na terra. É sobre a vida Aí dele? fala, Então você lê a Bíblia direito. Peraí, calma aí. Aí o texto fala que Deus né, tem o poder sobre a terra e sobre o céu. Leia Mateus 28, 18. Hein? Gente, quando citar um texto aí com o pastor Hércules, tem que saber direitinho. Então, leia a Bíblia direito. Vírgula aí errada, tá. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Continua. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as Qual é a nações. conjugação que ele diz? Tudo. Ide, portanto, Jesus delega a nós na missão. Como é que Porque se a gente é? for fazer, quem vai fazer? 28 e 18. Jesus teve o poder e conquistou no céu e na terra e subiu e deu a você. Se você não faz é porque você não quer. Pronto, tenho dito. Tenho dito. Mateus 28, Hein? Tenho dito, tem que ser muito. Essa não existe. Não, mas eu tô falando da Bíblia. Eu sei, Ó, mas a Bíblia também tem que ser bem. eu sei, ué, então você tem que ler e entender. Mas tem Lia, mas nós outro somos texto crente que maduro, Jesus fala, eu Lia. vos dou poder para Aqui não tá pisar dizendo, Mas diz aqui. crente agora, maduro. Lucas 19, nós 10. não. Tem muitas pessoas que por causa do jeito dele falar, fica com. Mas é porque olha pro homem, não olha pra Depois aprende, Deus. depois aprende a conhecer. Eu tô falando que tá na Bíblia. Mas eu falei que todo o poder foi me dado. Ele falou. Portanto, Foi dado a ele, a Jesus. ó, o que ele fala? Vai. Ele não está dizendo agora eu vou anunciar, fazer discípulo. Não, lógico Agora que está não. dizendo vai. Portanto, ide. Porque o poder da comissão que ele recebeu, ele transfere a nós. Mateus 10. Amém. Mateus 10. Leia Lucas 10 e 19. Ele vos dou poder para pisar serpentes e Isso escorpiões. aí, isso aí é otorgar a autoridade. Não, papai, não, fica quietinho, leia, escuta o resto. Agora tem que Ó, não, Espera. ó, escuta o versículo. Amém. E sobre toda todo o poder do inimigo. o inimigo. Então ele está te dando poder para pisar o inferno todo. Amém. Isso. Tá vendo? A delegação de Deus a nós é para tudo. Pastor, mas eu estou falando de salvação. Mas não. No tema aqui, salvação. Jesus, ele veio para nos. Eu sei. Mas Jesus veio aqui com o objetivo de nos dar salvação. Mas é E isso que eu ele estou fala falando. que ele foi delegado a ele o poder para ele dar esse direito ao homem. Né? A partir do momento que houve aquela profecia lá em Gênesis, quando ele disse que Não, mas ele veja- oferiria a calcanhar mais Mas gentil. veja bem, nós estamos falando aqui, qual é a condição para o homem ser salvo? Crer. Tá? A condição, a salvação está aí. Qual é a condição para o homem ser salvo? Crer no sacrifício de Jesus. Essa é a parte humana, o arrependimento. Você se arrepender daquilo que você fez. No grego, o sentido de arrependimento é virar as costas para onde você caminhava. Meia volta. Então, veja, essa é a parte humana, a conversão e a fé, isso é gerada, a fé é gerada por Deus, mas o arrependimento e a conversão é uma decisão pessoal. Sim, mas tem que haver um convencimento, porque senão o próprio Espírito Santo Eu fala que ele sei. seria do pecado. Eu do sei, juízo, mas da veja, justiça. olha, o que eu estou falando da fé? O que diz Efésios 2 e 8? Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom. Dom de quem? Do convencedor, dom do Espírito. É igual a questão dessa. Se eu não tenho fé, eu não vou ser salvo. Tá? E a fé é gerada pelo Espírito em nós, é o primeiro elemento, por isso ela está centrada no Espírito que está morto. É o primeiro lugar que Deus vai vivificar o nosso espírito através da fé. Está entendendo? Pastor, me parece. Ele diz Agora, veja bem, quando ele diz todo o poder me foi dado lá e aqui, por que ele fala que o poder foi dado nele também no céu? Você está entendendo? Leia Efésios 1 e 10.
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que aconteceu no céu por causa do pecado? Que bagunçou lá, que em Jesus teve que acertar. O que está dizendo? Convergir nele todas as coisas, tanto as da terra como do céu. Houve alguma bagunça lá, que a morte de Jesus traz acerto. Vocês já pararam para pensar? É o amor de Deus no homem, que é porque exatamente foi o que Satanás aconteceu, né? Aí você vai entender a história de Jó. Por que quando os anjos se apresentam lá no Senhor, Satanás também apresenta? Porque ele tinha liberdade dada por Adão. Agora com Jesus na cruz, ele não vai mais. Tá? Me parece que a sua dúvida não é de que nós temos o poder de salvar, não, né? Não. Certo. A salvação é dada pelo Senhor. O poder que Deus nos delegou foi na transmissão. Você pregar o Evangelho a toda criatura. Pastor, eu também creio numa coisa. É uma escolha. Quem escolhe é o Senhor. E outra coisa. Não, o que você falou? Para aí. Uma escolha. Mas quem escolhe o quê? Não. Os escolhidos. Os eleitos são pelo Senhor. Os eleitos, mas não vem. Toda humanidade acredita, mas tem a pessoa que não acredita. Os que são vários, os que creram. Todos vocês salvos. Você é presbiteriano, não é presbiteriano. Não, eu estou entendendo. Pastor, ele tem uma dúvida ali. Então, grave, hein? Mano, uma dúvida grave. Todos. Pastor falar. Hein? Eu me empolgo, desculpe. Pastor. Mas veja bem, eu gosto, a classe é para isso, tá? Para a gente não ter dúvida. E o respaldo nosso é a palavra. A Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo, por todos. Paulo diz que o desejo de Cristo é que todos se salvem. Isso aí. Deus não tem filhos selecionados. Jesus não morre parcialmente, Jesus morre pelo mundo. Cabe cada um de nós aceitar o sacrifício. Isso. Ele já sabe quem vai. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Isso aí, ele sabe dentro... Por que ele fala eleito segundo a presciência de Deus Pai? Isso aí, na presciência dele, ele elegeu. Agora, a questão dessa jovem que ela falou que tem conhecimento da Bíblia, a pessoa não foi convencida pelo Espírito Santo. Ela não deu lugar ao Espírito Santo de convencê-la de ela alcançar a salvação. Porque se ela deixasse o Espírito Santo convencê-la, aconteceria o que aconteceu com a irmã. Ela deu lugar, ela só alcançou o entendimento que você deu lugar. O princípio da salvação é esse, tá? Convencimento. Bom, está faltando pouco, a gente tem que falar num outro aspecto que é a regeneração. O que é a regeneração? Ajuda aí, Edmilson. O senhor iniciou lá, o senhor passou para a justificação. Não, mas eu não falei da regeneração, é a coisa mais complicada. É aquele texto que o senhor fala sobre a lavagem do Espírito? Não, veja. Hein? Fica à vontade. Não mas ele... na justificação, nós temos a condenação tirada. Na regeneração, nós, desde lá de Adão, nós temos a natureza adâmica. Na regeneração, nós recebemos potencialmente uma outra natureza. Por isso que você passa por uma transformação de vida. Deveria passar. Aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, agora, quem está em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. Já passaram. Então, essa natureza, ele tira. E aí, quando você entrar na santificação, que a santificação tem dois aspectos, o posicional e o desenvolvido, tá? Isso acontece imediatamente à salvação. Tudo vem assim, misteriosamente. Você creu,
você tira a condenação e sua natureza é mudada para uma natureza divina. Aquilo que está em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Ele diz: necessário vos é nascer de novo. É esse novo nascimento, dessa nova natureza que surge, que você pode, através do desenvolvimento, adquirir a imagem de Jesus. Como nós recebemos isso de uma forma instantânea, nós não aplicamos a nossa vida. Paulo diz isso em Filipenses 2:12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Você tem que aplicar, deixar que o Espírito domine a sua vida, para você deixando as coisas velhas e trazendo para você novos hábitos, segundo o padrão da Bíblia. Por isso que o grande problema, o entrave dos evangélicos é falta de conhecer, caminhar. Nós aceitamos e achamos que tudo Deus vai fazer. Ele faz, desde que você permita que Ele faça. Então, na regeneração, Ele lança uma nova plataforma para você desenvolver a sua vida cristã no modelo que Ele quer, na imagem de Cristo. Transformar de glória em glória a nossa vida. Na santificação, Ele nos torna dele. Nós somos filhos. Tá? Nós somos adotados como família de Deus, separados para Ele. Essa é a consciência. Se eu sou de Deus, eu não posso mais ser atraído pelas coisas do mundo. Eu tenho que me afastar. Irmãos, não é o Espírito que vai fazer isso, é você. Tá? Então, o grande problema que a gente vê hoje é que nós estamos situados dentro de um campo de batalha, aonde o inimigo ele está cada vez mais ativo para nos engodar. A Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu preciso ter uma vocação, uma consciência sobre aquilo que Deus me chamou para fazer, para aproximar dele. Isso é santidade. Capítulo 1, verso 2 de 1 Coríntios, Paulo diz: aos santificados, a igreja que está em Coríntios, chamados para ser santo. Aí é um outro caminho. No momento que eu aceito Jesus, se você morrer, você é santo. E o que aconteceu com o ladrão da cruz. Não, a minha pergunta foi justamente essa daí, pastor. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso é santificação. A fim de santificar. Isso aí. Tendo purificado para lavar. Lavagem da água pela palavra. Então a regeneração não é esse processo de Não, lavagem. essa é santificação. Olha, leia o texto direitinho. Para a santificar, não está aí? Isso. Então. Tendo purificado para lavagem da água. Isso aí, isso aí. Isso é santificação. Quanto mais você... A regeneração, a base sua foi mudada. Então, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, é o processo, o senhor falou que, então nesse caso é o processo de você morrer como Adão e nascer com Cristo. Posso tentar ajudar? Pode. Com natureza, não é isso? Eu entendo o seguinte: a santificação ela tem quatro passos envolvidos nela, ainda que da Assembleia de Deus eu tenha visto 3, mas entendendo que tem 4 passos aí. Porque o primeiro passo é a regeneração, foi o que o pastor começou a falar e alguém jogou aqui, quando ele passou para a justificação direto ali. Mas ele iniciou o primeiro momento da salvação, essa é a regeneração. Então, que é exatamente não tem nada da água, não. É o momento em que você se arrepende dos seus pecados, você crê, aceitando Jesus como Salvador pessoal. Neste momento, salvo melhor juízo, pastor, se eu estiver errado, neste momento inicia-se a santificação. Por quê? Porque a justificação que lhe sela essa salvação em Jesus Cristo, que está no Espírito Santo, porque foi Ele quem trabalhou para você entender toda essa semântica e toda coisa. Quando você então é regenerado, você tem a santificação iniciando nesse momento, porque você foi justificado em Cristo Jesus.
A glorificação, ela acontece posteriormente, mas a santificação vai ser um processo de É vida. o momento em que você vai tentar cumprir todos os desígnios de Deus, busca cumprir os propósitos na sua vida, busca a moral e a ética espiritual em Jesus Cristo. Você vai trabalhar isso. Você vai procurar estar correto. Não temos de ser nem correto. Correção seria diante dos homens, mas diante de Deus você estaria sendo maior do que isso, porque Deus te entende, o homem não. Então você vai ter que buscar essa vida de melhor presença. Eu botei aqui, o caráter marcado para consultar para. Você busca então eu vi o texto que eu achei bonito para chuva quando eu estava consultando. Agora, deixa eu ver aqui. essas coisas. Retidão. Mas veja bem, essas coisas são automaticamente na hora. Instantâneo. Ela não vem, tá? Justificação, regeneração e santidade é no momento. Você creu, Deus te deu. Iniciou. Começa ali. Glorificação, por isso que eu não abordei, porque a glorificação é o resultado da sua caminhada. Tá? Um dia eu serei revestido de glória. Amém. Pastor, esse é um ato de fé, né? Que eu aprendi, pelo menos. Veja, o seguinte, do momento que você crê até o batismo, se acontecer alguma coisa com você, tá no salvo? Sim. Não tá. Não, salvo, você fala? No salvo. Não, salvo. Eu entendi salvo. Então, é isso. Se eu falo que o batismo é a lavagem, simbólico, o que acontece no momento da salvação. Tá entendendo? O batismo é uma confirmação pública. Isso, mas a minha salvação se dá na hora que eu creio. Isso aí. Depende. O batismo não salva você. Não salva Jesus Cristo. Eu posso falar mais ou menos o que eu entendo de regeneração? Diga. Porque eu penso muito assim, associado exatamente ao conceito biológico de regeneração. Porque quando, por exemplo, tem uma estrela do mar, se arranca um pedaço da perna dela e vem um pedaço do centro, no caso, fazendo analogia, o centro de Jesus, ela regenera perfeitamente toda. Ela é transformada, ela se faz de novo, digamos assim. É assim que eu vejo regeneração. Não só como batismo, eu vejo exatamente como... Para mim, a salvação é rápida, instantânea. Tá? Sim, mas não é salvo para sempre, não. Sim, meu querido. Não. Veja, eu vou falar então a semana que vem sobre esse aspecto, mas aí, para mim, esse aspecto de justificação, regeneração e santidade, vinculado à salvação, é mais ou menos esse tempo que nós vamos levar. Mas eu vou aplicar isso no desenvolvimento de vida cristã. Isso. Tá? Então aí vai ser diferente, aí vai ser paulada. Amém. Amém. Hein, pastor? Mas olha só, a questão aqui, ó. Ei, só queria só botar a última colocação, é o seguinte, aquilo que a irmã aqui falou. Tá certinho, eu acho que eu sei, mas é isso aí, olha só, quando a gente vem pro mundo, mesmo a gente vindo do mundo. Por quê? Aí eu vou entrar num detalhe. Por que eu nasci em Cristo e não pareço com Cristo? A regeneração. Tá aí. Então a paulada começa por aí. Ô, pastor. Regeneração eu nasci numa fonte em Cristo Jesus. Eu preciso andar nele. Eu dei o conhecimento básico da salvação sobre isto. Agora, você aplicando isto vai mexer fundo com a nossa estrutura. Ou você entende para você viver um cristianismo como manda a Bíblia, ou você vai ter um floreio. Em vida cristã, o evangelho não é floreio. Evangelho é uma vida mesmo de abnegação. Então a regeneração só vem quando nós permitimos, porque a palavra, toda palavra tem que provocar reflexão. Quando ela provoca reflexão, vai haver mudança. Eu acho que a regeneração é quando Jesus ressuscita nós. Então vamos orar.